Olá, uma alegria poder estar aqui e compartilhar com vocês a palavra de Deus, né? Eu agradeço muito pela oportunidade e eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, né, amigos, sobre um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 11. Esse é o nosso texto base e também durante o nosso tempo a gente vai dar uma olhadinha em Gênesis, capítulo 3, se você quiser deixar a sua Bíblia já aí, né, marcada, e também a Tiago, capítulo 4, ok? Então, esses vão ser os textos que usaremos nesse nosso tempo juntos aqui de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o perigo do egocentrismo humano. Para isto, vamos primeiramente buscar a direção, a orientação de Deus, que Ele possa nos orientar, nos clarear a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa, então, assim, não simplesmente entender, mas também tomar atitudes práticas para com aquilo que Ele vai nos ensinar na Sua palavra. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado pela Sua palavra. Nós somos imensamente gratos pela Tua graça, pela Sua misericórdia, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de poder conhecer o Senhor através da Sua palavra. Agradecemos pelo Teu Espírito Santo que inspirou e pedimos que esse mesmo Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, fazendo-nos entender a Sua mensagem aqui deixada e ajudando-nos a tomar atitudes práticas para com aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois então, gostaríamos de falar com vocês sobre o perigo do egocentrismo humano. É aquela questão, eu posso, eu faço, eu consigo, eu domino, né? Eu sei e por aí vai. Eu sou independente. Aí entra a questão do orgulho, né? De a gente querer ser independente. E a gente vai dar uma olhada para a gente entender um pouquinho mais nos primórdios da história, no início do desenvolvimento das grandes civilizações. A gente tem uma região bíblica, né? Tá chamada Crescente Fértil, que é uma região compreendendo os atuais estados da Palestina, Israel, da Jordânia, do Kuwait, Líbano, Chipre, bem como algumas partes da Síria, do Iraque, do Egito, do sudeste da Turquia e do sudoeste do Irã. Ali desenvolveu as grandes civilizações, certo? Então, o que é importante a gente olhar para essa região, para esse lugar aí? Para você ter uma ideia, dentro dessa região, desse crescente fértil, né, foi onde veio, que nem eu falei, as grandes civilizações foram feitas, e dali que veio a escrita chamada cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita registradas na história, eram alguns desenhos e coisas assim, e para quem estuda aí, estudou um pouquinho de direito, já ouviu falar no Código de Hammurabi, né, que era um conjunto de leis que tinha na antiguidade, até algumas vezes você vai ouvir isso na Bíblia, e o Código de Hammurabi também, que veio dessas primeiras e grandes civilizações, usava essa escrita cuneiforme, né? Então, a gente vê que o homem foi inteligente, que o homem era capaz, era incrível o que ele podia, o que ele pôde, o que ele desenvolveu. E até hoje em dia, isso continua. Alguns estudiosos dizem que a gente usa assim, somente 10% da nossa capacidade. Imagina? Né? Isso é impressionante. Então, diante disso, vamos olhar para a história e ver qual que é o perigo disso, né? De a gente se tornar egocêntrico, né? O que é egocêntrico? Nós vamos, no decorrer desse tempo juntos, a gente vai ouvir sobre isso. Pois primeiro, vamos lá então para Gênesis capítulo 11, nós leremos de 1 até 9. Aqui é a história da Torre de Babel que vocês conhecem muito bem. Ora, a Bíblia diz, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornamos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem de outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali
o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Por que Deus fez isso? Né? Qual que foi a razão de Deus ter dispersado esse povo daquele lugar que eles estavam lá com o intento de construir uma torre, de fazer o nome deles famosos, né? Por que Deus fez isso? Você precisa lembrar da história. Se você voltar um pouquinho a tua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 2, versículo 28, quando Deus criou o homem e a mulher, o abençoou, ele disse: "Sê fecundo, multiplicai e enchei a terra e a sujeitai." Então era para ser fecundo e multiplicar. Eles tinham muita gente, estava tudo certo. Agora era para encher a terra e sujeitar. E o que eles fizeram? Vamos ficar aqui, não vamos espalhar pelo mundo, a gente vai ficar aqui todo mundo junto, vamos erguer uma torre, o nosso nome vai ser famoso. Oi? O que Deus disse? Que era para eles espalharem por toda a terra. O nome que precisa ficar famoso é o nome de Deus. Deus é o único digno e merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O momento em que o homem parte para o lado egocêntrico, porque eu acho, que eu penso, que eu determino, que eu, né, essa questão de eu determino é um absurdo, mas existe muito nas igrejas por aí, né, determinando a bênção, como se mandassem Deus, e isso é um desastre terrível. Qual foi o resultado quando os homens fizeram o que eles achavam que deviam fazer? A Torre de Babel não deu seguimento. Deus desceu, espalhou, né? Por isso hoje nós temos no mundo mais de 6.000 línguas e uma dificuldade enorme de evangelização, né? Por causa dessa atitude egocêntrica dos homens do passado. E o que significa Babel? Babel significa confusão. E um comentarista bíblico chamado William MacDonald, ele diz o seguinte, confusão, né? Esse é o resultado inevitável de qualquer empreendimento que deixe Deus de lado ou não esteja de acordo com a sua vontade. Então, quando nós deixamos Deus de lado, quando nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, todo empreendimento que fizermos será terrível, né? Confusão, não vai dar certo, não adianta. E o que é então o tal do egocentrismo? É eu no centro. Eu mando, né? Em vez de Deus, é eu. Eu que determino, eu que faço e coisas assim. Então, portanto, para a gente analisar bem isso, eu queria voltar com os irmãos de fatos históricos. Fatos, né? Volta a tua Bíblia lá para Gênesis 3, conforme eu falei para você. Como era a vida do homem quando ele vivia a teocracia? O que é teocracia? Deus no centro, Deus dirigindo e orientando a vida do homem. Como era a vida dele? Olha comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 25, a Bíblia nos diz o seguinte, né? Um pouquinho antes do 3 aí. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então eles tinham uma vida tranquila, sem maldade, sem malícia. Eles viviam em comunhão, em paz com Deus. Eles tinham tudo em comum e eles tinham paz entre ele, o homem e a sua mulher, com a natureza redor, perfeita. Isso vivendo a teocracia. Deus no comando, quando o homem era dependente de Deus. Mas o homem, né, deixou Deus e a palavra dele de lado, ou seja, ele quis fazer a sua vontade. Quando ele se torna independente de Deus, aí a coisa muda. O homem se tornou egocêntrico, né? E olha só, capítulo 3, você já conhece a história, a gente não precisa detalhar aqui, né? Que comeram da fruta que Deus disse para não comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e teve todas as consequências. E quando Deus foi quando eles comeram, olha só o que aconteceu, versículo 7, Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Por que eles fizeram cintas? Por que eles perceberam que estavam nus se eles sempre estiveram e nunca tinham percebido? Esse momento, então, entra aqui a questão da vergonha, né? Outro sentimento que eles nunca tinham tido na vida, era tudo muito perfeito, eles nunca tinham sentido vergonha, sentido pela primeira vez. Versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que eles esconderam, que eles eram repelir a presença de Deus? Eles estavam sentindo culpa. Outro sentimento que eles nunca tinham sentido. E o versículo 10, quando Deus indaga ele por que ele estava se escondendo, ele responde no versículo 10, ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo. E me escondi. Então,
3 atitudes que o homem conhece quando ele se torna egocêntrico: vergonha, culpa e medo. Sentimentos que ele nunca tinha tido na sua vida antes, quando vivia na dependência de Deus. Ou seja, uma confusão se instalou mediante a sua atitude egocêntrica. E o que o homem fez para consertar o seu erro, né? Vergonha, fizeram folhas de figueira para se cobrir. Resolveu? Não resolveu. Tiveram medo e foram se esconder. Resolveu? Não resolveu. Né? O versículo 12, ele diz o seguinte, 3:12. Então disse o homem à sua mulher, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Né? Quando Deus foi perguntar, ele falou, olha, não foi minha culpa, foi da Eva, a mulher que o Senhor me deu. Então, tipo, o que ele fez para consertar o seu erro diante da vergonha? Fez folha de figueira, não teve jeito. O que ele fez para resolver a questão do seu medo? Tentou se esconder. Resolveu? Não, não tinha como. E para lidar com a culpa, ele acusou a esposa que Deus o tinha dado. Resolveu? Não. Por quê? Porque para resolver o problema, o pecado, o egocentrismo, a independência de Deus, quando o homem toma essa atitude, a única forma de resolver é só com uma intervenção divina. Só Deus pode resolver o problema de pecado, de egocentrismo na vida do homem. Mãos humanas, esforços humanos, jeitinho humano, especialmente brasileiro, não resolve. Toda vez que o homem resolve deixar Deus e a sua palavra de lado, o resultado de suas escolhas são terríveis, com consequências extremamente desastrosas. E nós temos, né, uma história no livro de 2 Crônicas, eu só vou contar, não vou ler, devido ao nosso tempo, mas essa história fala do rei Asa, quando ele teve uma batalha enorme contra um etíope que vinha com ele com 1 milhão, ele tinha 500 mil pessoas, eles tinham mais do que quase que o dobro do que ele tinha, na verdade ele tinha é, o exército do etíope era praticamente o dobro do que o de Asa tinha. Ele não tinha condições nenhuma humana. E ele não tomou uma atitude egocêntrica, ele buscou a Deus. E o que aconteceu? Ele venceu. E depois, ele teve uma outra vez que ele teve um outro exército bem menor, e ele resolveu fazer aliança com outro rei, que também era muito comum na época, e deixou Deus de lado. E aí Deus tratou com ele de forma muito severa, né? E disse que ele perderia o trono, porque quando ele confiou, Deus o abençoou. E no momento que ele deixa de lado essa atitude, ele sofre consequências terríveis, né? Infelizmente, a história de Asa, ela não termina, né? Ela não termina boa, de forma boa. Assim como Asa, muitas vezes nós fazemos o mesmo. Em momentos cruciais, nós confiamos em Deus. Quando tem uma situação muito terrível, difícil, complicada, humanamente impossível, nós buscamos e clamamos e dependemos de Deus. E quando as coisas estão mais tranquilas, a nossa atitude muda, né? Como Asa tentou fazer uma coisa com o rei, um ajuntamento, na verdade, uma aliança, para derrotar, e foi o pior desastre da vida dele, quando ele deixou Deus de lado, sendo que ele já tinha conhecido como Deus tinha ajudado antes. E para encerrar o nosso tempo juntos, eu gostaria de ver com os irmãos, como eu falei, Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Tem muito a nos ensinar esse último texto aqui da palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10, a Bíblia nos diz o seguinte: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis de lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então ele diz que a gente não deve cobiçar,
não devemos ser amigo do mundo, mas devemos sujeitar, chegar, lamentar, ou seja, confessar os nossos pecados, se humilhar, né, diante dele. Diante de tudo isso, nós temos a escolha: ficar com a vontade e a palavra de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ou continuar a ser egocêntrico. A história está aí, clara. O que queremos? Isso depende das escolhas que a gente faz, né? Que possas fazer a escolha correta e certa de viver na dependência de Deus, e não a atitude errada de fazer o que eu acho, que eu penso. Que a gente continue sendo dependentes de Deus e da sua palavra para orientar a nossa vida nessa caminhada. Amém? Um grande abraço. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida.